aí, viajantes? E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes da Semana tá de volta aqui no canal. Na semana passada a gente fez uma edição especial do Vibes da Semana, que não foi só Vibes da Semana, né, viajantes? Ele foi Vibes do mês de agosto. Eu vou deixar aqui o link para quem não assistiu a live surpresa que eu fiz na última segunda-feira e que vale, assim, ouro pra vida, viajantes. Mas estamos aqui de volta no canal, como sempre, né? Já há quase 2 anos a gente tá aqui no canal toda segunda-feira, trazendo o panorama do céu. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Noronha, astróloga, nômade, viajante. Eu vivo pelo mundo em busca das minhas linhas planetárias, de acordo com o estudo que eu sou especializada, que é a astrocartografia. Se você não conhece o meu trabalho ainda, vou deixar aqui o link para você. E você que tá chegando agora, ou você que ainda não se inscreveu no canal, gente, já se inscreve, já deixa o like aqui nesse vídeo, porque eu tenho muita informação sobre o céu dessa semana. A gente tá aí, acabou de sair de uma lua cheia, vamos entrar na lua minguante. Viajantes, que mês potente sobre essas energias leoninas, taurinas, aquarianas. Eu acho que, viajantes, a gente tem feito tantas transformações nas nossas estruturas, a gente tem praticado tantos desapegos e tendo reconhecimento dos lugares que a gente merece estar e que a gente não merece estar, do que a gente deseja e do que a gente não deseja, que eu acho que tem cutucado muito externo. Eu sempre falo, viajantes, que quando a gente se posiciona, de quando a gente se apropria de quem a gente é, porque a gente tá aqui, né, ouvindo e tentando entender, se entender, quando a gente se apropria desse realmente, nossa, eu sou isso, eu sou essa nova versão, eu sou essa nova pessoa, eu tenho novos gostos, eu tenho novos desejos, eu tenho novos sonhos. Quando a gente se apropria desse lugar, viajantes, a gente realmente começa a causar ali mexidas de estruturas no meio que a gente está vivendo. E eu acho que é isso que a gente está vivendo muito esse mês de agosto. Eu acho que a gente tem, viajantes, ressignificado e conseguido realmente se enxergar na nossa essência. Muitas vezes isso é até assustador, né? A gente fala assim, caraca, eu tava num lugar, eu tava numa posição que não tinha nada a ver comigo, que não tinha nada a ver com a minha essência, com a minha identidade, com quem eu sou. Então eu acho que essa energia leonina que tá pairando pelo céu é muito forte nesse lugar de reencontro com a nossa alma, com a nossa essência, com aquilo que a gente realmente gostaria de ser. Esses tempos eu tava até pensando, na verdade, semana passada, viajando, eu tava pensando, eu tô tão feliz de estar nesse corpo que eu habito, eu tô tão feliz de ser quem eu sou hoje, porque eu aceitei o que eu sou hoje, eu aceitei que eu não sou mais aqueles pensamentos, aqueles lugares, aquelas situações, aquele aceitar de migalhas que muitas vezes a gente se coloca para se sentir aceita, para a gente se caber. Então eu espero de verdade, viajantes, que vocês olhem para vocês hoje e vocês se reconheçam como felizes de ser quem vocês são. E eu acho que a gente está aí nessa busca. Se a gente ainda não está satisfeito com o que a gente é, com o que a gente está praticando, com os nossos ideais ou até mesmo com o nosso corpo, a gente tá ali em busca dessa evolução. E essa semana, viajantes, a gente vai ter uma lua minguante amanhã, na terça-feira, em Touro, que ela vai mostrar muito para nós o quanto a gente está sendo capaz de sustentar os valores que a gente tem como determinados para nós. Porque assim, Touro é um signo, viajantes, que fala muito dos valores, não só materiais, mas eu acredito que muito éticos também. Então assim, no que a gente acredita? No que a gente dá valor? No que a gente torna na nossa vida como prioridade, que a gente fala assim, ó, isso aqui é importante pra mim. E quando a gente tem noção desses valores, dessa lista de valores que é até muito legal da gente sempre revisitar, da gente sempre fazer o que é um valor pra mim, por exemplo, um valor pra mim é a minha liberdade geográfica, a minha liberdade de pensamento, a minha liberdade com o meu corpo, com a roupa que eu visto. Isso é um valor pra mim inegociável. E aí eu pergunto pra vocês, quais são os valores que vocês não negociam com ninguém? Porque é muito fácil, viajantes, a gente entrar numa relação, seja qualquer relação, tá, gente? Não é só amorosa, de trabalho, familiar, de vínculos, de amizades, ou até mesmo amorosa, e a gente negociar porque a gente não tá firme daquilo que a gente não negocia. Então a primeira pergunta do Vibes dessa semana é: qual é o valor que eu não negocio? E aí o segundo ponto que eu acho que essa lua minguante vem trazer, viajantes, é como a gente sustenta esse valor, porque eu acho que saber é muito fácil. O discurso aqui é lindo, mas como que a gente coloca isso na prática? Quando alguma situação do nosso dia a dia, das nossas convivências, das nossas, enfim, de tudo que a gente experiencia no dia a dia, quando chega algo que vai contra aquele valor, como é que você consegue se manter firme de falar assim, isso não? Porque por mais que seja muito fácil, muito tendencioso, muito até mesmo
viciante ir para aquele lugar cômodo que a gente já está acostumada, de aceitar aquele pouco, de aceitar aquilo que não é, né, que a gente não merece, a gente precisa se manter firme. Primeiro, a gente precisa se decidir, a gente precisa se colocar diante do universo e falar assim, isso aqui não. E aí, quando as coisas vão surgindo, né, porque eu acho que o universo vem para testar a gente, para ver se a gente entendeu mesmo o que é valor, o que é amor próprio, eu acho que colocar o autoconhecimento na prática é um dos maiores desafios. E eu falei até no Instagram semana passada, o autoconhecimento, viajantes, ele não cura nada. Ele só dá ferramentas para que a gente se conheça e aprenda a lidar melhor com aquilo que a gente vivencia, que a gente experiencia na vida. Então, vocês estão aqui, vocês não estão buscando cura, resposta imediata, bom, assim eu espero, né? Que a gente não está buscando soluções prontas e práticas para viver uma vida que na verdade a gente só vai aprender vivendo, e a gente vai aprender errando, mas a gente vai aprendendo que aquele erro nos torna muito mais sábios para tomar uma decisão muito mais de valor ali na frente, de que a gente vai falar assim, opa, eu tô continuando atraindo isso, mas eu vou tomar uma decisão de que vai me colocar perante os meus posicionamentos de falar assim, não é isso que eu mereço mais, não é isso que eu quero mais pra minha vida. E eu acho assim, né, viajantes, a gente tá passando por um mês de muitas transformações, né, então a gente teve uma lua cheia em aquário na semana passada, que traz esse tom de rebelião. A gente tem essa semana resquícios não, coisas bem fortes, de o Sol quadrando Júpiter, Vênus fazendo quadratura com Urano, que são movimentos de tensão, de signos fixos. É como se realmente a gente tivesse tendo que escolher, de que a gente não vai conseguir sustentar todos os pilares com base no que eles estão. Então, assim, eu tô aqui trabalhando meu autoconhecimento, eu tô aqui entendendo o que eu quero, o que eu mereço, eu tô aqui correndo atrás dos meus sonhos, eu tô aqui buscando relações saudáveis. E aí chegam coisas no externo que vão fazer a gente se colocar no lugar de, opa, eu vou precisar me posicionar. Por mais que seja gostosinho, aquele tom ali de, né, aceitar aquilo que a gente já tá acostumada, a gente tá tendo que transformar muitas coisas. E eu acho, viajantes, que é muito menos doloroso a gente desapegar do que a gente ficar naquilo que nos machuca. Então eu acho que ficar naquilo que dói é muito mais dolorido, é muito mais sofrido do que a gente ficar naquele lugar que a gente já não sabe, que não pertence mais. Então eu acho que a gente está buscando os nossos lugares de pertencimento essa semana. Só que para isso a gente tem que estar com os valores bem claros na nossa mente, para a gente não se perder naquele lugar viciado, naquele lugar que a gente já sabe que não é um padrão que a gente gostaria de repetir e que a gente vai precisar abrir mão e que a gente vai precisar tomar uma decisão de alguma forma, né? Então eu acho assim, é um céu que nos coloca muito no front, assim, dos posicionamentos que a gente precisa ter, sabe? De tipo assim, ó, o que você quer pra sua vida? O que você deseja? O que é um valor seu? Então assim, viajantes, vou falar rapidamente da semana, já tô aqui falando faz 8 minutos, né? Vou falar passo a passo de como a Lua vai se comportar, de quais são os movimentos do céu. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vão sentir. Lá no grupo do WhatsApp, eu mando um áudio todo dia com o céu do dia. E eu consigo trazer muito mais detalhes. Então, quem não tá no grupo, somos mais de 400 pessoas no grupo. É o grupo mais útil que você vai ter na sua vida. Então, já deixa aqui sua mensagem que eu te mando o link pra você entrar. E bora lá, viajantes. A gente começa na segunda-feira com a Lua em Touro, trazendo muita consistência pra nós. Touro é um signo que fala muito da prática. Por isso que eu tô chamando a atenção de vocês, viajantes, para o quanto a gente anda se posicionando, mas colocando na prática. Porque não adianta nada a gente ficar falando que vai fazer isso, falando que vai fazer aquilo, ou falando que a gente não merece isso, se a gente não se posiciona. Então eu falei muito na live da semana passada, que ó, o link tá aqui pra vocês assistirem, porque ela vale ouro, que não adianta a gente terceirizar a nossa felicidade pro outro. Então se a gente não tá feliz naquele emprego, se a gente não tá feliz naquele relacionamento, se a gente não tá feliz naquele grupo de amizades, de quem que é o poder de decisão? É nosso ou é do outro? Porque se a gente tá deixando na mão do outro e se colocando muitas vezes como vítima, como, eu sou uma pobre coitada, porque nunca eu recebo o que eu mereço, gente, a gente tá deixando de assumir um poder próprio, de falar assim, cara, sou eu que decido isso daqui. É difícil sair desses lugares? É difícil. Eu acho que não é assim, a gente pega e larga o emprego numa vez, a gente pega e larga aquela relação de anos, muitas de vocês têm filhos, muitas de vocês envolvem família, muitas de vocês não têm a liberdade geográfica. Então, assim,
como que a gente tá também buscando alternativas para poder suprir esse lugar da gente se sustentar. Porque essa lua em touro, gente, ela tá pedindo sustento, ela tá pedindo segurança. E eu acho que essa segurança só nós podemos dar por nós, né? Eu sempre tô repetindo muito isso nesses últimos meses de o que você tá fazendo por você que só você pode fazer. Quando a gente não terceiriza a nossa felicidade, a responsabilidade das atitudes da nossa vida pro outro, né? Então eu acho que lua em touro vem fazer isso. Amanhã, na terça-feira, a lua fica minguante em touro, no grau 15º de touro, às 7h29 da manhã. Então, o que é a lua minguante, viajantes? O sol aqui em Leão fazendo uma quadratura, ou seja, um ângulo de 90 graus com a lua que vai estar em touro. É um aspecto tenso que a gente chama, porque é um aspecto de movimento, principalmente com signos fixos, touro e leão, a gente tá falando de um movimento de desapego muito forte, tá? Ainda mais, viajantes, que logo ali pertinho, Júpiter tá junto nessa jogada, porque a lua encontra Júpiter, então os dois aqui juntos, Lua e Júpiter, no mesmo posicionamento do nosso ponto de vista daqui da Terra, fazendo quadratura com o Sol. Gente, é um movimento realmente de soltar, de largar o osso, de falar assim, desisto. Lembra daquele vídeo que eu fiz, se não me engano, há 2 semanas, de desiste de tentar ser perfeita, desiste de tentar convencer o Deus e o mundo daquilo que você acredita, desiste de tentar caber em lugares que você não merece estar. Então é um campo de desistência para que algo melhor entre, para que algo abundante entre, tá? E quem rege essa lua minguante, viajantes, a gente sempre tem que pensar, quem tá regendo esse touro é Vênus, que tá fazendo um papel super importante nesse mês de agosto, porque ela tá retrógrada, né, no movimento aparente diferente do que tá normalmente, em Leão. Então a gente tá falando, gente, de um lugar de... Vênus é um planeta que fala muito das nossas relações, mas em Leão, ela tá falando da relação que a gente tem com a gente mesmo. Então ela tá falando de amor próprio, e ela tá falando de valor pessoal. Então eu acho que o quanto a gente tem sustentado, bancado mesmo as nossas loucuras, de ser firme nos nossos posicionamentos, da gente não abrir mão, gente, daquilo que a gente vem trabalhando há tempos, por simplesmente um deslize, uma coisa que vai trazer uma felicidade momentânea, porque touro tá tentando fazer com que a gente tenha coisas que a gente vá permanecer, que a gente vá se sustentar por um longo prazo. Então, será que é justo a gente aceitar aquilo que vai dar só um gostinho e depois a gente vai se sentir que nem uma criança que tirou o chupeta da boca e falar assim, poxa, vou ter que começar tudo de novo? Então, assim, o que na vida de vocês hoje tá aí como uma questão sólida, que vocês estão construindo algo que vai perdurar, sabe? Que vai ter resultados e colheitas e benefícios num longo prazo, que a gente não merece ficar vivendo só coisas imediatas, que a gente não merece ficar tentando tapar o sol com a peneira, que a gente não merece ficar tendo ali coisas que apagam o incêndio de forma muito prática, de forma muito rápida. A gente merece se sentir seguras, viajantes, ao longo do tempo, ao longo do prazo das coisas, né? Então, Touro vem falar dessa sustentação que vem da sustentabilidade, que é o quê? O que está sustentável na sua vida hoje? O trabalho está sustentável? A forma como você lida com o dinheiro? A sua rotina? A forma como você se alimenta? A forma como você se relaciona? A sua família? A sua casa? Então, o que te sustenta? E que precisa trazer esse lugar de segurança, né? E eu acho que não só a segurança de fora, mas também a segurança de dentro. Acho que um outro ponto é a gente falar dessa materialidade, porque Touro também fala das questões materiais. Então, assim, como que você tem lidado com o seu dinheiro? E eu gosto de trazer esse tema, viajantes, porque nós, mulheres, né, a gente vem numa luta aí de anos, né, séculos, tentando trazer a nossa independência financeira, a nossa independência material, de recursos, de posses, porque é muito doloroso a gente não se sentir capaz de produzir as nossas próprias coisas. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem o seu trabalho, seja ele remunerado ou não. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse tema, né, do quanto a gente pode sim se prover coisas, que a gente não precisa fazer tudo sozinha, dar conta de tudo, mas que a gente precisa ter a nossa independência, que a gente precisa lutar pelos nossos espaços de poder dominar a nossa vida da forma como a gente gostaria. Então é uma questão aí pra vocês, um alerta, como é que vocês têm lidado com o dinheiro de vocês? Como é que vocês têm se enxergado nos seus dons e nos seus talentos e cobrado pelo valor das coisas, dando valor pro tempo de vocês? Então olha quantas coisas vocês fazem no dia, vocês levantam, se arrumam, fazem comida, se alimentam, arruma a casa, estuda, tem filho, cuida.
faz um monte de coisa. E aí chega na hora de cobrar o valor do nosso trabalho, a gente acha que a gente tem que cobrar o valor que o outro pode pagar. E a gente tem que cobrar o valor que a gente vale, porque eu reconheço o valor do meu tempo. Então hoje, né, sou astróloga, atuo como, né, uma grande guia para as pessoas que estão precisando se encontrar, que estão perdidas, que querem transformar a vida. E eu cobro pelo meu valor porque eu acredito no meu tempo. Eu acredito em cada coisa que eu faço no meu dia a dia. Então acho que é valorizar o tempo das coisas também e falar assim, opa, peraí, eu tô fazendo muita coisa para chegar nesse resultado e eu preciso receber o reconhecimento, a valorização sobre isso. E quem dá essa valorização, viajantes, não é o outro sobre nós, é a gente sobre a gente mesmo. Então, se a gente não olha e fala assim, olha, isso daqui vale isso daqui vale aquilo, e não porque o outro pode pagar, ou não porque o outro vai saber, né, o limite dele de reconhecer é isso, é onde a gente se posiciona também na vida com base nos nossos recursos, tá? Então, assim, cuidado também com esse lance de investimentos essa semana. Eu não vejo que é um momento bom para investimentos, tá? Quem tem que fazer aportes, essas coisas, não é legal, porque a Vênus está fazendo uma quadratura com Urano, trazendo muitas imprevisibilidades, tá? E aí, um outro tom que a gente tem na semana, na quarta-feira, a Lua entra em Gêmeos, e Gêmeos é um signo que fala de olhar para as infinitas possibilidades. É como se a gente pegasse aquela energia fixa, que a gente tá teimoso e que eu tô falando para vocês, desiste desse campo que você tá vibrando de não merecimento. E Gêmeos vem trazer a solução através de outros olhares. Então eu vejo que é uma semana muito de solucionar problemas, da gente olhar de forma prática, lógica, racional. É como eu tenho uma pessoa que eu sigo que eu gosto muito, que é a Gabriela Prioli, ela fala menos razão, menos emoção e mais razão. Eu acho que essa semana é muito esse bordão, tá? Menos emoção e mais razão, porque a gente tá falando de energia de Touro, a gente tá falando de energia de Gêmeos, que é um signo super racional, diferente do final de semana, que a gente vai trabalhar muito o campo emocional, mas cada coisa no seu tempo. Então até sexta-feira a gente tem que pensar de uma forma lógica, que 1 mais 1 precisa, de certa forma, dar 2 lá na frente. Então, assim, é como... Às vezes é duro falar isso, né, viajantes? Mas até nas relações amorosas. Só o amor sustenta? Não. Só o amor não sustenta, gente. Só o amor, ele não vai... Amor só não enche barriga, né? Como diz os antigos. Eu acho que isso é uma sabedoria muito sábia. Eu acho que é importante, é um pilar que sustenta as relações, mas só o amor não sustenta. Então, assim, se a gente não tem planos alinhados com aquela pessoa, se a gente não tem as mesmas ideias, os mesmos sonhos, ou se aquela pessoa também não abre mão de nada, só você abre mão de tudo, poxa... Isso daí não tem nada sustentado, né? Então lá na frente, se o amor acaba, o que que sobra? O que que fica quando nada sobra? Pra quem não sabe, eu escrevi um livro, o meu primeiro e-book, que fala muito sobre esse lugar de sustentação muito interna, do que fica quando nada no nosso externo sobra, né? Então, assim, quando a gente é mandado embora, ou quando a gente perde algum dinheiro, quando a gente precisa ficar longe da família, quando a gente termina aquele relacionamento, o que fica aí dentro, né? Então, acho que isso é um tema muito importante. E aí, de quarta até sexta, a Lua em Gêmeos está fazendo com que a gente olhe por um novo ângulo, uma nova perspectiva das coisas. Então, assim, vou olhar de um jeito diferente, vou olhar de uma forma diferente para as coisas, vou buscar soluções criativas que vão me ajudar a trazer novas soluções. Por que eu tô falando isso? Porque Mercúrio, que é o planeta que rege essa Lua em Gêmeos, está fazendo um trígono com Júpiter em Touro, trazendo soluções práticas, trazendo, isso não funciona com isso não tá aqui funcionando. É como se a gente separasse o joio do trigo, né? Mercúrio em Virgem é muito discernido, então ele olha para aquilo, olha para cá e fala assim, isso serve, isso não serve, isso daqui eu descarto. Então ele tá dando ali uma flexibilidade, um jogo de cintura pra gente saber lidar com aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa trazer um tom diferente. É difícil mudar com esse céu fixo? Como é difícil. É difícil desapegar, é difícil sair dos lugares daquele confortinho, mas é como eu falei pra vocês, eu acho que é muito mais doloroso a gente ficar nos lugares que a gente já sabe que a gente não cabe, naquele lugar da zona de conforto, do que a gente ir pros lugares que a gente não conhece e que pode trazer surpresas incríveis pra nossa vida, né? Então acho que isso é um tom. E aí, na quarta-feira, gente, só uma atenção, a Vênus tá fazendo uma quadratura com Urano, ela já fez essa tensão lá no mês de junho ou julho, se não me engano, agora não sei a data específica, mas ela agora retrogradando, ela tá voltando e fazendo esse movimento que é o quê? Vontade de jogar tudo pro alto, vontade de explodir muitas vezes, cuidado com o drama, tá, gente? Assim, igual eu falei lá na live da semana passada, a gente precisa lidar com as nossas questões como adultos que somos, acolhendo a nossa criança, mas sabendo tomar decisões de forma madura, de forma responsável, né? Então, assim, não adianta jogar nada pro alto, porque a gente vai ter que catar. Mas também não adianta ficar naquele lugar que tá ali já na mesmice, já faz um tempo, e você sabe que aquilo não tá te fazendo bem, e isso vai chegar aí, coisas na sua vida que vai te fazer tomar uma decisão, tomar um posicionamento, né? Então, assim,
É um aspecto tenso na quarta-feira, mas tem Mercúrio fazendo trígono com Júpiter, dando soluções criativas, tá? Então, assim, eu acho que uma coisa tá tensa, mas a outra tá ali ajudando a gente a raciocinar um pouco melhor, a saber como lidar, a saber quais decisões tomarem, tá? Cuidado com os conflitos nas relações de quarta para quinta, sabe? Então a gente falar, a gente exagerar também. Essa lua de terça, gente, minguante, cuidado com os exageros, cuidado com as compulsões de compras, comida, exageros na fala. Cuidado, que tá tudo muito expandido, tá? E aí, na sexta-feira, a gente tem a entrada da lua em Câncer, uma lua minguante em Câncer, viajantes. Ela fala de voltar pra casinha, pro conchinha, pra ficar dentro do nosso templo. Óbvio que a gente pode sair, a gente pode extravasar, mas eu vejo que a energia vai tender a baixar um pouco essa semana. Então, respeitar o ritmo do corpo, respeitar os processos que a gente precisa descansar, que a gente precisa se alimentar bem, que a gente precisa estar com o corpo produzindo. Porque touro fala do corpo, gente. A primeira matéria que a gente teve é o corpo. Então eu pergunto, você tá feliz de estar habitando esse corpo? E eu acho que a gente entender a importância disso. Gente, o nosso corpo é a nossa principal máquina. Sem ele, a gente não faz nada. Então, como você tem cuidado dele, como se fosse a coisa mais preciosa que existe na sua vida, né? Eu acho que eu demorei para entender isso na minha vida, gente, mas depois que, né, depois de mochilar muito tempo, porque eu sou uma nômade muito do carro, do muito conforto, mas depois que eu fui mochilar, eu percebi do quanto, cara, o meu corpo era essencial para eu me manter nas minhas viagens, para eu me manter em movimento. Então, assim, eu tive uma trombose há 2 anos e hoje, nesse Vibes, eu tô celebrando 2 anos de que eu me curei, né, de que eu me cuidei, de que eu passei por um tratamento super pesado. Foi a primeira vez na vida que eu falo que eu tive medo de morrer. E eu falo assim, eu sempre cuidei tanto da saúde mental e esquecia muito do meu corpo. Então, é uma questão de trazer equilíbrio, né? Então, quanto a gente tá dosando o corpo com o mental. Não adianta cuidar de um e também não cuidar de outro. Não adianta a gente ficar na academia comendo bem, nananã, sendo que a saúde mental também tá abandonada. Então, acho que é um equilíbrio. E aí, na sexta-feira, de sexta a domingo, a lua em Câncer, gente, minguada de tudo, a gente tende a trazer aí um pouco mais de interiorização, introspecção, ficar um pouco mais dentro da casinha. Final de semana só tem aspecto lindo, assim, a lua no domingo tá fazendo ótimos aspectos, muito legal pra estar em contato com a natureza, muito legal pra cuidar da casa, do lar, mexer com planta, com terra, fazer uma comida gostosa. Domingo tá lindo pra isso. No final de semana também, o Sol tá encontrando com a Vênus, que tá retrógrada, então um ápice aí, que logo tá chegando da lunação, logo chega a lunação leonina, a gente ainda tá na lunação canceriana, e é o Sol se encontrando com a Vênus, mostrando pra gente esse lugar do o quanto eu tenho realmente me amado, quanto eu tenho me autocuidado, quanto eu tenho me autonutrido, quanto eu tenho enchido meu potinho com as minhas paixões, com os meus prazeres, com aquilo que eu amo, com aquilo que a gente tá ali tentando todo dia buscar de motivação pra vida, o quanto eu tenho me reconhecido, o quanto eu tenho me olhado no espelho. Então, é um momento muito forte no final de semana desse Sol encontrando com a Vênus entra no coração do Sol, isso pode também refletir muitas coisas sendo ressignificadas. Às vezes, gente, a gente não tá aí fortalecido na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, nesse lugar da beleza, da estética. Então, assim, pode ser um momento que a gente enxerga coisa, ai, tá tudo errado, ai, tô com essa olheira, tô... Pode ser um momento, mas pode ser um momento também de muito fortalecimento, da gente entender a nossa beleza natural, da gente entender que nós não precisamos de filtro nenhum, de máscara nenhuma para ser quem a gente é, de que a gente pode se sustentar como a mulher firme que nós somos. Tô falando maioria mulher, eu sei que tem homens me assistindo, mas eu falo muito do campo da mulher porque eu acho que a sociedade dita muito as regras com relação à mulher, né? Então, o corpo, a forma como a gente se veste, então tem um padrão estabelecido e que agora a gente está buscando é a nossa autenticidade, independente do padrão que esteja aí fora. É a gente parar de se comparar. Nós, mulheres, precisamos olhar pra gente e falar assim, eu sou assim, eu aceito essa minha versão. Então eu acho que tem aí também um lugar de muito empoderamento da nossa imagem, daquilo que a gente transfere para o mundo, e eu acho que isso é cuidando da gente, que a gente consegue se sentir cada vez melhor, né? Então, se você não tá feliz com o que você vê no espelho, o quanto você tem priorizado o seu tempo para se dar essa felicidade, para buscar ali, ou quando você tem buscado ajuda médica, psicológica, para buscar esse lugar de pertencimento dentro do teu próprio corpo. Então, assim, eu estou feliz de habitar o corpo que eu habito? Essa é a grande pergunta para mim de Sol né, e conjunto com Vênus e esse bonde em Touro. Então, assim, eu preciso na Lua minguante em Touro. Então,
eu preciso estar feliz dentro do maior templo, que é o meu corpo, que é a minha casa, né? Que é os meus pensamentos. Será que eu estou feliz com aquilo que eu tô pensando, com aquilo que eu tô consumindo? Não só de alimento, mas também de informação. Lua em Gêmeos também, ela vai revisar muito essa questão do que eu tô colocando, ingerindo pra dentro, de fora. Então, eu tô conversando com gente que só deprecia, que só é negativa, que só coloca a gente pra baixo, ou eu tô, né, me aliando a pessoas que são, né, esse lugar que tá buscando evolução também, que tá buscando autoconhecimento, que tá buscando ser melhor um pouquinho a cada dia. Eu tô seguindo gente na internet que não tem nada a ver com a minha vida, olhando fofoca da vida dos outros e se comparando o tempo inteiro? Ou será que eu tô realmente seguindo pessoas que me inspiram a ser cada vez uma versão melhor, que me inspiram a ter uma vida cada vez mais dinâmica, autêntica, ou cada vez mais de acordo com aquilo que eu acredito, né? Então, acho que é isso, viajantes. Eu espero que vocês tenham uma semana de lua minguante muito bonita, muito acolhedora aí pra vocês. Final de semana as emoções podem ficar um pouquinho mais sensíveis, então assim, é um momentinho da gente se cuidar mesmo, tá? Coloquem aqui a posição onde vocês têm touro no mapa, porque ali tá pegando essa lua minguante, é o 15º grau de touro. E como eu disse pra vocês, minha agenda tá aberta, então quem quer fazer leitura de mapa astral, mapa natal, astrocartografia, vou deixar aqui o informativo no meu trabalho. Eu convido vocês a conhecerem o meu trabalho. Eu já agradeço por vocês estarem aqui valorizando a minha fala com o tempo de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é precioso, mas eu convido vocês a aprofundarem tudo isso. Tudo isso que eu falo aqui de forma muito genérica, vamos lá conversar e entender isso de forma individualizada e personalizada pra vocês. A minha agenda de setembro ainda tem horários, mas se você já quer marcar pra outubro também, a minha agenda já está aberta, tá bom? Um super beijo, um super agradecimento pra vocês. Ótima lua minguante por aí.